Deus tira essa culpa dessa mentira de agora. Você carrega culpas? Você tem pecados? Diminuiu. Você tem pecado? Sim. Esse é o espírito do tranca-boca. Você tem pecado? Sim. Você tem pecado? Você falha? Paulo disse, parece uma coisa louca, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo estava dizendo, eu insisto, eu estou tentando fazer aquilo que é certo, mas parece que quanto mais eu me aproximo da minha moralidade, quanto mais eu me aproximo daquilo que eu julgo certo, quanto mais eu me aproximo da força do meu braço, mais falido e fraco eu sou, e parece quando eu estou rendido, quando eu não tenho esperança, parece que quando eu estou vendido, parece que quando eu estou esvaziado de força, é então que eu ganho. E Deus vai falar para Paulo em Coríntios o seguinte, é na tua fraqueza que eu aperfeiçoo a minha força, é quando você não consegue, é quando as forças se esvaem do seu braço, é profundidade, Deus te conhece, conhece seu segredo mais íntimo, conhece a sua culpa mais dolorosa, conhece a sua esperança, a sua expectativa, conhece aquilo que te anima, conhece aquilo que te dá alegria para o futuro. Deus conhece a parte mais profunda e intensa do seu coração, Deus sabe tudo, Ele tem uma palavra que discerne a medula do Espírito, Ele está em todo lugar, inclusive dentro do seu coração e da sua mente. Ele fala de precisão, porque a palavra é a espada de dois gumes, corta de todos os lados, não tem como escapar. Repita comigo, não tem como escapar. Os homens estão há anos tentando escapar de Deus, ou tentando escapar dessa palavra. Nietzsche, um judeu, diz que Deus estava morto. Sigmund Freud, um judeu, diz que nós deveríamos apagar Deus do psique das pessoas. Karl Marx, um judeu, disse que a religiosidade era o ópio do povo. As pessoas estão em todo tempo, em toda parte, a cada segundo, a cada minuto, tentando esvaziar o poder dessa palavra, mas a verdade é que não há espaço para distorções. Ela corta para todos os lados, ela se mantém firme, imponente, contundente e transformadora. A palavra de Deus é profunda e é precisa, e ela traz julgamento. O Senhor nos julgará. Mas calma, o Senhor nos julgará a partir da graça de Jesus Cristo. Louco, é porque é quinta-feira ou porque você não liga? Deus nos julgará a partir da graça de Jesus Cristo. Deus nos julgará através do sacrifício vicário da cruz do Calvário. Deus não julgará você a partir do que você é, e sim a partir do que Cristo fez por você. Amém? E Ele sabe tudo, repita comigo, Ele sabe tudo. Ele começa o texto fazendo questão de lembrar o povo, eu sei onde vocês moram, eu sei. Ele faz questão de dizer, olha, não adianta você se esconder, eu sei. Não adianta você fingir, eu sei. Não adianta você ter aparência, eu sei. Não adianta você se vestir de crente, eu sei. Não adianta você se esconder debaixo da cama, não adianta você fingir que está tudo bem, não adianta você segurar o choro, não adianta você entalar a lágrima. Ele está dizendo, eu sei. E o Tozer tem uma frase excelente para isso. Deus não descobre nada, repita comigo, Deus não descobre nada, porque Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas eternamente e perfeitamente. Deus está dizendo, eu sei. Não. Você tem problemas? Ele sabe. Você tem dores? Ele sabe. Você tem choro? Ele sabe. Você tem tristeza? Ele sabe. Você devia me ajudar com isso, você devia estar mais feliz com essa palavra. Você tem esperança? Ele sabe. Você tem perseguições?
Ele sabe. Os seus dias de trabalho são aflitivos, Ele sabe. Você foi abandonado, você foi traído, você foi largado, as suas expectativas foram frustradas, Ele sabe. Você não conseguiu o que almejou, os seus planos não saiu como deveriam, acredita, Ele sabe. Sua alma está dolorida, você está em frangalhos, destruído por dentro, implodindo pela alma, acredite, Ele está dizendo: eu sei onde você mora, eu sei das suas dores, eu sei dos seus lamentos, eu sei das suas angústias, eu sei das suas tristezas, eu sei dos seus momentos de choro, eu sei de quando você está quase enlouquecendo, eu sei, Deus sabe tudo. A percepção de que Deus sabe tudo pode variar de acordo com a sua situação. Se você vive uma vida de pecado deliberado, então isso deve te preocupar. Sabe, afirmar que Deus sabe é bom, amém? Depende. Se você está bem com Deus, então afirmar que Deus sabe tudo, ok. Mas se você está em pecado deliberado, vamos separar as coisas, pode ser? Todos pecam. O que é pecar deliberadamente? É insistir no pecado, é saber que aquilo é ruim, é se embriagar uma vez e querer se embriagar outra vez, é ter uma relação extraconjugal, se arrepender, dizer que se arrependeu e fazer outra vez. Dá para entender isso ou não? É ter uma relação sexual fora do casamento e insistir nisso. É ganhar dinheiro ilícito e insistir nisso. Isso é pecado deliberado. E se você está na prática, eu sei, isso é anti-igreja, isso esvazia a igreja, na verdade. Mas eu quero te dizer, se você está em pecado deliberado, você deve se preocupar, porque Ele está dizendo: eu sei. Ninguém sabe, mas eu sei. Quem é o remetente da carta? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas, eu sei. Mas agora, se o seu estado é outro, se você não está em estado de pecado deliberado, se você é um crente, ou um pecador, um homem falido, lutando para a sua salvação, lutando para encontrar iluminação em Cristo, quem é assim? Se você é uma pessoa que falha, que erra, que tropeça, mas que está pronto para se arrepender e recomeçar, quem é assim? Não, vou te dar mais uma chance, pode ser? Que às vezes você perde porque você é lento. Quem está pronto a se arrepender e recomeçar? Quem é desse grupo, diga amém. Então é para você que eu vou falar. Se você é desse grupo, então você não deve ficar preocupado, porque se você está em estado de aflição, de necessidade, dor, saber que Deus ama a todos, que Ele é o próprio amor, e que Ele sabe de tudo, deve te animar. E a pergunta é, você fica animado ou você fica com medo? Você é do time que peca deliberadamente e vive se escondendo de Deus? Eu não sei. Ou você é daquele que precisa da ajuda do Senhor? Sabe o que eu digo? Quem aqui tem filho pequeno? Já percebeu que nós temos o hábito de levantar a mão na igreja na hora das canções? Quem aqui ergue a mão na hora das canções? Quem mandou você erguer a mão? Hã? Quem mandou você chegar na igreja e fazer assim? Eu começo com o amor de Deus Pai, você faz assim. Quem mandou você erguer a mão? Quando você tem um filho pequeno e ele quer ir num lugar maior, ou ele quer pegar alguma coisa em cima, e ele não sabe falar, a única coisa que ele sabe fazer é erguer as mãos. E é um sinal para o pai dizendo o seguinte: eu sou pequeno, mas você tem a altura perfeita para me colocar onde eu preciso estar. Não é possível. Quando nós erguemos as mãos na igreja, nós estamos dizendo: Senhor, nós somos pequenos, mas o Senhor não tem limite. Nós somos falíveis,
pecadores miseráveis. O computador é um pecador miserável que me atrapalha. Nós somos falíveis, mas nós erguemos as mãos em sinal de rendição, dizendo: Senhor, nós somos pequenos, mas nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai, e que o Senhor é grande, e o Senhor pode nos colocar nas prateleiras superiores, o Senhor pode nos colocar onde nós não conseguimos acessar. Por isso que nós erguemos as mãos, e é por isso que nós devemos estar animados, porque nós não somos pecadores deliberados, nós somos homens manchados pelo pecado, reconhecendo que nós somos caídos, reconhecendo a obra de Cristo, arrependido dos nossos pecados e clamando ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. E se você está nessa situação, como aquele que clama por perdão, como aquele que clama por misericórdia, então eu te convido, fique animado, fique feliz, porque está aqui o Deus de misericórdia, o Deus de paz, o Deus de graça, o Deus de perdão, o Deus de recomeço, aquele que reabilita, te coloca na rota outra vez, te dá direção outra vez, te dá paz, te perdoa, te acolhe, te traz para dentro e te chama de filho. Travou o meu aqui. Vocês quebraram mesmo aí. Ele fez assim que quebrou, mas já disse que quebrou. Lealdade não tem a ver com texto. Lealdade não tem a ver com questões externas, e sim com questões internas. A influência cultural de Pérgamo era terrível. A cidade era idólatra e tinha valores distorcidos. No entanto, Deus faz uma observação daquela igreja: você permanece fiel ao meu nome. E às vezes, a nossa alegação é de que nós não conseguimos ser fiéis a Deus por causa do contexto, por causa do ambiente que vivemos. E Deus está dizendo: vocês vivem no lugar onde o trono de Satanás está. Seu emprego é ruim? O trono de Satanás está lá. Às vezes. Sua vida é ruim? O que Deus está dizendo é o seguinte: quando Ele fala de Antipas, Ele está dizendo de um homem que foi colocado dentro de um bezerro de ouro, com azeite fervendo, e dissolveram ele queimado. E Deus está dizendo: mesmo assim vocês permanecem fiel, o trono de Satanás está aí, a influência do mal está aí, mesmo assim vocês são fiéis. Lealdade não tem a ver com nada externo, tem a ver com algo interno. Eu decido ser leal. Eu decido ser leal a Jesus. E se o ambiente não me favorece, eu sou leal. Lealdade é quando o ambiente não é favorável. Não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interno. Com uma decisão pessoal que eu tomei. Eu serei leal a Jesus Cristo. Nós seremos, amém? Os cristãos daquela época chamavam Jesus de Quírios, e esse nome era dado ao imperador romano. No entanto, aquela igreja sustentava Jesus era o Senhor, mesmo debaixo de perseguição. E a pergunta é: o quanto seu relacionamento com Deus aguenta? O problema, aquela igreja começou a ser perseguida por uma razão, porque toda vez que eles iam se referir a Jesus, eles se referiam a Jesus como Quírios. Repita comigo: Quírios, que é Senhor. E o problema de chamar Jesus de Senhor, de Quírios, é que esse nome era dado ao imperador, e só o imperador podia ter esse nome, e todos aqueles que professavam que Jesus era Quírios, então era perseguido. E mesmo diante disso, todas as vezes que era fácil, era só ficar na dele, era só ficar caladinho, mas o cristão fazia questão de dizer: Jesus é Quírios, Ele é Senhor, mesmo diante da morte. E a minha pergunta é: o quanto o seu relacionamento com Deus aguenta? Diante da perseguição, e tem perseguição, lutas e provas, o quanto o seu relacionamento aguenta? O Jenny Peterson dizia o seguinte: a fidelidade diária em pequenas coisas é o caminho das grandes vitórias espirituais. Ser fiel todo dia, pouco a pouco, nas pequenas coisas, dar valor às pequenas virtudes, isso nos faz ter grandes conquistas espirituais. Não podia faltar, o Keller diz o seguinte: não é o quão alto nós começamos, mas o quão fiel terminamos. O que importa diante de Deus? Às vezes a gente começa dando um rasante. A gente acredita em nós mesmos, acredita na nossa própria força. Eu consigo.
E aí no meio do caminho a gente descobre que não consegue. E aí no meio do caminho a gente perde essa conexão. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, você está comigo aqui? Abraão estava no caminho do monte com o seu filho, em conexão com Deus, seguindo a instrução do Senhor. Deus disse, leva o menino e mata o menino. E ele estava levando o menino para matar o menino. E agora eu te pergunto, se naquele momento Abraão tivesse se desviado e parasse de ouvir a voz de Deus. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha matado o menino sem precisar. E às vezes nós estamos assim, matando um menino sem precisar. Nós começamos dando rasante, cheio de força, cheio de confiança em nós mesmos. Até que nós descobrimos que nós não somos o que pensamos. E aí veio o Keller para dizer o seguinte, não é o quão alto nós começamos, mas o quão fielmente terminamos. O que importa diante de Deus, quando tudo isso acabar. Que o Senhor nos permaneça, o Senhor nos preserve fiel. Que nós terminemos essa carreira fiéis ao Senhor, leais àquele que nos chamou. Não renunciou à fé. E que fé? A certeza que Jesus era, o Quírios. Você lembra de quem Jesus é? Como era Jesus para você? Eu não posso nem falar. Eu me lembro de subir no monte com Fialino e cantar uma canção que dizia assim, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. E eu me lembro de descer os montes, eu me lembro de ir para as ilhas. Eu me lembro de comprar essa Bíblia com os únicos R$41 que eu tinha. Eu me lembro de ganhar uma Bíblia surrada. Eu me lembro do que isso significava para mim. Eu me lembro do que a transformação de Jesus Cristo, a oportunidade, aquela mão estendida, aquele perdão, aquela graça significava. E a minha pergunta para você é, você ainda se lembra do que Jesus significa? Você ainda se lembra do que Ele é? Você se lembra de quem Ele é? Você se lembra desse primeiro contato, dessa primeira experiência? Sabe, eu acho que Deus está nos chamando nesse tempo para ter uma nova experiência de renovação, de corações aquecidos outra vez. Eu acho que Deus está nos chamando para ser mais pentecostais do que nós já somos. Eu acho que Deus está nos chamando para incendiar os nossos corações. Eu tenho certeza, não acho, eu tenho certeza que Jesus quer te fazer lembrar quem Ele é para você. Quem Ele é para você. Eu estava caminhando esses dias na beira da praia e pensando e lembrando, Jesus, há pouco tempo atrás, há muitos anos, não tinha família, não tinha nada, eu estava desesperado dentro de um ônibus, tentando chegar no culto de terça-feira, e agora estou eu aqui me programando para entrar no carro e servir os irmãos com uma palavra. Eu me lembro de quem o Senhor é, porque na praia, seja no ônibus lotado, seja com pneu furado, seja no meio da comunidade, aonde quer que esteja, e eu estive em todos esses lugares, eu carrego em mim as marcas da cruz de Cristo. Quando precisou de mim, lá na favela eu estive, quando precisou de mim em Alphaville eu estive, e sabe o que eu quero te dizer uma coisa com isso, irmão? Não importa onde você está, o que importa é quem Jesus é para você, o que Ele significa para você. Se o seu coração ainda se enche, se você ainda está explodindo de esperança por Ele, se você ainda é apaixonado por Jesus, quem Ele é para você. Você se lembra? Eu vou dar uma descrição. Vou encerrar. Vou dar uma descrição de quem Ele é. Você quer lembrar comigo? Vi o céu aberto, disse João. Quem Ele é? E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga com justiça e faz guerra. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitas coroas. Um nome que ninguém conhece estava escrito nele, e ele vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. A pergunta é, você lembra quem Jesus é? E eu estou te dizendo quem Ele é. Os seus exércitos dos céus o seguiam montados em cavalos brancos, vestido de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações, e Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Você se lembra que Ele é a alva da manhã. Você se lembra que Ele é o Rei dos Reis. Você se lembra que Ele é Senhor do Senhor. Você lembra que Ele é aquele que se apresenta no capítulo 1 para João. Eu sou o fim e eu sou o começo. Eu estive morto, mas agora estou vivo e reinarei para sempre. E Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, aquele que em todas as coisas se completam, onde há plenitude. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é. Você se lembra de quem Ele é? E a questão é que no verso 14, eu vou caminhar para encerrar. Até os fiéis falham, vamos dizer isso? Até os fiéis falham. É ou não é? Lembra de Davi? Lembra de Pedro? Lembra de Paulo? Até os fiéis falham. Vocês toleram a mistura. Ele vai dizer, olha, vocês toleram a cilada de Balaão. Vocês toleram o secretismo religioso. Vocês estão muito tolerantes. Vocês aceitam coisas que não estão aqui dentro desse livro. E eu falei alguns exemplos no domingo. Crente, horóscopo cristão. O cara acorda e coloca no history dele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou de Capricórnio com ascendente Escorpião. Tem uma coisa de errado, irmão. Eu sirvo Jesus e faço constelação familiar. Eu sirvo Jesus, mas eu vou naquela igreja que o cara usa talite e kippá. Deixa eu te dizer, Jesus é suficiente. Não. Jesus é suficiente. John Wesley estava num barco, o maior pregador da Inglaterra, o maior avivalista da Inglaterra, junto com os irmãos moravianos, que não sabiam nem falar direito. E o barco estava a pique, começou a bater água, e John Wesley foi lá avisar os moravianos, dizendo, olha, nós vamos afundar. E quando ele chegou, eles estavam com as mãos levantadas, cantando, então minha alma, canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Ele disse, eu vim salvar a América, e quem me salvará? Eu estava perdido, desesperado, e esses irmãos estão prontos para morrer pela causa. Então ele volta, abre um livro e vai ler uma exposição de Martinho Lutero, e Lutero vai dizer, o justo viverá pela fé. E a tradução original desse texto é, e pela fé o justo viverá. Você não vive de horóscopo, você não vive de constelação familiar, você não vive de prescrição de jornal, você não vive de adivinhação, e o justo pela fé viverá. A fé em Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é a fonte da nossa provisão. Nós não nos misturamos, nós cremos em Jesus e tão somente em Jesus. Jesus nos basta, amém? John Stott dizia, o cristianismo não pode ser apenas mais um ingrediente na sopa das religiões. Ele é exclusivo porque Cristo é exclusivo. E o problema daquela igreja era crença misturada, valores diluídos. Ah, tudo bem. Um dia eu fui falar com uma mãe, aí eu olhei e falei, mas quantas pessoas moram aqui? Ah, moram X pessoas. E essa cama aqui? Essa cama aqui de casal é para minha filha, é para o namorado quando vem dormir com ela. Eu falei, mas você não é crente? Eu sou, então como é que o namorado dorme com a sua filha? Doeu isso aí em algum lugar? Desculpa, eu sou crente da moda antiga, sabe? Eu falei, irmã, que negócio é esse? Que coisa estranha. Vai tolerando, valores diluídos. Nós vamos deixando uma coisinha, vamos deixando outra coisinha, vamos deixando outra coisinha, até que o Senhor que tem a espada na boca vem e se apresenta e diz, chegou a hora. O confronto é agora, a prestação de conta é hoje. A Bíblia diz que um homem ajuntou tesouros em seus celeiros, e alguém disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. A prestação de contas é agora, valores e verdades distorcidas. G.K. Chesterton dizia o seguinte, o problema não está nas mentiras, e sim nas meias verdades. Existe um monte de pastor dizendo meias verdades. Existe um monte de pastor falando do filme do meio para o fim. Da parte em que Jesus é bom, perfeito, e isso é tudo verdade. Mas esquecem de falar que nós, para herdarmos essa bondade, não podemos ter as nossas crenças misturadas, e nem os nossos valores diluídos. Nós precisamos ser firmes naquilo que nós cremos. Vamos ver
os nicolatais tinham alguns problemas, secretismo religioso, eles toleravam, e aí a Bíblia vai dizer, vocês têm aí adeptos dos nicolatais, eles tinham secretismo religioso, ou seja, eles eram esses meio macumbeiro, meio crente, sabe, o cara vai na igreja de manhã, na católica de tarde, toma um passe, banho de arruda, faz simpatia. Eu tenho um amigo meu que está conversando com ele e falou, rapaz, o homem lá do trampo mandou uma simpatia, mas demorava tanta simpatia dele que eu disse, desculpa, mas ser macumbeiro está muito difícil. A tolerância à imoralidade sexual, a todo tipo de imoralidade sexual, participação em rituais pagãos, eles eram antinomistas, eles rejeitavam a lei moral, ou seja, não, já viu esses pastores? Não, o Velho Testamento caducou. Não, nós estamos no Novo, o Velho Testamento passou. Deixa eu te dizer uma coisa, esse livro, todo esse livro, ele é inerrante, ele não erra nas suas versões originais, não há erro, se tivesse alguém já tinha achado, ele é inerrante, ele é suficiente, não há problemas, não há falhas, existem leis aqui de Gênesis a Apocalipse que devem ser seguidas, todas elas. Mas o cristão vê e ressignifica, é óbvio, nós ressignificamos a partir de Jesus, mas nós não descartamos o que está escrito antes de Jesus. Tudo que está antes de Jesus aponta para Ele. Nós não estamos na graça barata, naquela que não custa nada. Eles tinham desprezo pela autoridade dos apóstolos. Comigo não, comigo sou eu e Jeová. Eu não tenho pastor. Você acha bonito falar isso aí? Eu não tenho ninguém que me lidere, sou eu e Deus. Tá bom então, Você acha bonito falar isso? Eu acho constrangedor. Se alguém falar isso para mim, eu não penso que ele é um super crente, eu penso que ele é doido. Nós precisamos uns dos outros. Pastores precisam das pessoas. As pessoas precisam dos pastores. Nós somos uma comunidade em Cristo, amém? E aí ele vai falar da possibilidade de onde via Nicolau. E a justificativa espiritual para o pecado. Eles usavam o argumento de que se a graça vem por conta do pecado, ou a graça vem para sanear o pecado, então pequemos mais. Quanto mais a gente peca, mais graça. Você viu? Que matemática maravilhosa. Se é graça que você quer, tome pecado então. Até a hora que ele disse, eu virei contra vocês. Eu virei contra eles. Falou, João, não se engane. E João, deixa eu te falar uma coisa, não se engane, eu virei contra eles. Deus está reclamando da infidelidade. E estava chamando aquele povo para um relacionamento sério, para um compromisso verdadeiro. Irmão, não dá para ser crente espectador. Não dá para ser crente consumista. Eu venho aqui porque eu gosto, a palavra desse pastor é muito boa, essa igreja é muito gostosa. A minha pergunta é, o que você tem feito pelo reino de Deus? O meu convite, olha, eu quero desafiar você. Quem aqui já veio mais de 5 vezes aqui? Não, tirando os membros, você já veio aqui 30 anos. Quem aqui já veio mais de 2 vezes nos visitar aqui? Veio mais de 2 vezes nos visitar aqui. Essa é a 2ª vez, levante sua mão, isso aqui, eu quero desafiar você, faça o nosso curso de novos membros. Se você não tem igreja, se você não está em lugar nenhum, faça o curso, comece, se integre, sabe por quê? Porque chegou a hora, Deus está nos chamando para um relacionamento. Toda igreja marca o lugar onde está, e essa igreja aqui foi chamada para marcar servindo, para marcar amando. Então você é o nosso convidado, venha fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Eu quero te contar, Deus tem feito grandes coisas aqui. E olha, eu vou te contar só as pequenas. As portas têm se aberto, as promoções têm acontecido, dinheiro tem chegado, nós temos alugado novas salas, as coisas, nós são milagres. E essas são as pequenas, deixa eu contar as grandes. As grandes são as seguintes: pessoas têm se convertido, famílias têm mudado, famílias têm sido restauradas, pessoas têm sido transformadas. As pessoas passam na rua e falam, aí essa igreja que doa comida, essa igreja que cuida dos pobres, essa igreja que ajuda as pessoas. Eu estou te convidando, venha participar de um compromisso sério, venha participar de uma igreja séria, venha participar de uma comunidade séria, onde a palavra de Deus é respeitada, é amada, é pregada, onde a exposição do evangelho é a nossa garantia e é a nossa conquista, é a nossa intenção e vontade. Eu te convido, venha para um compromisso real e sério. Se até os fiéis erram, até os fiéis que erram tem jeito.
Vamos ver isso? Até os fiéis que erram tem jeito, diga aí. Versículo 16, diante do exposto eu digo, arrependa-te. E diante do exposto eu digo para você, arrependa-te. Se arrependa. O processo de retorno começa pelo passo do arrependimento. Se arrependa. E arrependimento é dizer, o Senhor estava certo, eu estava errado. D.L. Moody disse o seguinte, arrepender-se é concordar com Deus, que você estava errado e ele certo. Esse foi o homem que, depois de morrer, 2 semanas acharam a sua Bíblia, e na antecapa da sua Bíblia estava escrito, leia esse livro e ele te afastará do pecado. Abrace o pecado e ele te afastará desse livro. D.L. Moody, ele que disse, arrepender é reconhecer que Deus estava certo. Arrependimento é mudança de prática, das práticas antigas, é um retorno à verdade. Deus está nos chamando para retornar à verdade. Deus está nos chamando para um tempo novo. Só quem está preparado para isso, Deus está nos chamando para um tempo novo. Acertos e reacertos serão feitos. Pessoas se arrependerão, nós nos ajoelharemos e confessaremos, nós pediremos perdão ao Senhor, nós voltaremos do começo quantas vezes for necessário. Deus está nos chamando para um novo tempo. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles. Olha só, João, eu virei até vocês e lutarei contra eles. Eles quem? Os nicolatais, os que aderiram, não contra os fiéis, porque ele diz, olha, vocês são fiéis, mas alguns de vocês aderiram, mas diz para esses que aderiram, que eu virei, João, e lutarei contra eles. E a minha pergunta é, de que lado você quer estar? Daqueles que são fiéis, mesmo diante da morte, ou daqueles que aderem à confissão dos nicolaítas? Você quer estar diante daquele que é poupado, ou diante daquele que será confrontado pelo Senhor que tem a espada em sua boca? Em resumo, para os arrependidos, o que espera é o caminho de volta. Para os que insistem, a espada que discerne o mal e o bem. Escolha o lado que você deve estar. Para refletir e praticar, você pode ser fiel, mesmo aonde o trono de Satanás está. Seja fiel, irmão. Eu sei que eu passei da hora, posso falar uma coisa ou não? Vocês me dão? Eu sou pastor também, não posso, será que não posso 5 minutos? Olha só, eu trabalhava numa empresa e a gente estava transportando estoque, e eu me lembro de um rapaz falar assim, ó, pega isso aí para você. Eu disse, não, mas isso aí é roubo. Ele disse, você ganha R$800, meu. Pega. Eu disse, não vou pegar não, é. Aí o outro crente, só tinha eu e mais um crente, e crente gosta de fazer vergonha, né? O outro crente falou, eu vou pegar. A sobrinha do nosso chefe faleceu. E aí falaram, a hora que ele chegar nós vamos fazer uma oração. Eu era o auxiliar do assistente. E quando começou a oração, alguém disse, olha, o Renan vai orar. E o outro disse, não, deixa que eu oro. Ele tinha muito mais tempo, ele era supervisor, inclusive. Na hora alguém virou e disse, você estava roubando comigo ontem, deixa o cara não tem nada, mas o cara é fiel. O cara é crente. Ele negou, ele foi fiel quando ninguém viu, quando a câmera estava desligada, quando não tinha supervisor, quando não estava ninguém olhando, quando eu ofereci para ele, ele disse, não, é possível ser fiel onde o trono de Satanás está. É possível. A cura para a infidelidade é o arrependimento. Arrependa-te. E insistir é resistir a Deus. Que Deus nos livre de resistir a Ele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Semana que vem, no domingo, eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Se eu fosse você, estaria aqui. Esse é só um resumo do que aconteceu domingo. Existe algo de Deus para você no domingo, irmão. Para alguns que acreditam, existe algo de Deus para você no domingo, irmão. Deus está nos corrigindo. Deus está nos lapidando, tirando coisas de nós e acrescentando valores dele. Que oportunidade nós estamos recebendo. Oportunidade de ser transformados pelo Senhor. Que bênção.
Que Deus nos ajude, amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a tua mão nos favoreça e que nós possamos ser a igreja que o Senhor deseja. Que aos poucos nós sejamos construídos pelo Senhor, ó Pai, a ponto do teu nome ser glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos.